Olá, colegas alimentaristas, estamos aqui de novo aqui falando sobre alimentos, sobre saúde e falando sobre carne. Carne bovina. Por que carne bovina? Porque o novo Guia Alimentar Americano, ele traz essa ideia de uma pirâmide invertida, como eu coloquei no vídeo anterior, né? E da pirâmide invertida nós temos as proteínas como base, né, de alimentação. E nessa pirâmide invertida, a proteína que é colocada principalmente logo no início é a proteína animal. É o que nós vamos tratar, é a área que eu atuo e a parte que eu quero compartilhar com vocês, tá certo? Sobre proteína animal na alimentação, na sustentabilidade, na produção de saúde, de soberania alimentar e de sustentabilidade, e qualidade de vida, tá? Dentro do nosso país. Logo depois da vinheta. Bom, colegas alimentaristas, hoje nós vamos falar sobre carne. Eu vou fazer um breve resumo do que eu falei no vídeo anterior para a gente poder dar continuidade. E hoje eu vou reagir num vídeo, tá certo? É importante que nós tenhamos conhecimento, né? Eu falo sobre qualidade de carne, né? Sobre o tipo de carne que seria interessante. É uma carne que eu já provei e que eu acho que é interessante quem tem a condição de fazer e conhecer, né, que faça, que produza, que consuma esse tipo de carne, tá joia? Então, lembrando do que a gente falou, a gente está seguindo o Guia Alimentar Americano, guia dietético, né, americano, e que é o chamado Guia da Pirâmide Invertida. Ele traz agora como base da pirâmide as proteínas, os lácteos e as gorduras saudáveis. E lá na ponta já aparece um pedação de carne, né, carne bovina, que é o que nós vamos utilizar, tá, como referência de proteína. Nesse momento, vamos falar sobre outros tipos de carne, carne de frango que está lá, a carne suína, a carne, eles utilizam carne moída, né? Pode ser a carne moída, mas a carne bovina moída, a carne de peixes, ovos, né? E todos esses tipos de carne de proteína animal nós vamos falar, tá? Vamos tratar sobre esses assuntos, tá? Aí perguntam para mim também, muitas vezes, falam, Fred, você é veterinário, você gosta de carne? Eu adoro carne, tá, gente? Não como só, não vivo só de comer carne também. Gosto de vários tipos de produtos e também frutas, legumes, verduras, né? Que são as bases, né? Da comida de verdade. Eu gosto realmente, fui criado com comida de verdade, né? Sem comida ultraprocessada, tanta comida ultraprocessada, mais é, comida fresca, né? Comida que você tem o mínimo de processamento, tá certo? Esse é um hábito alimentar da minha família. E aí, eu trago a carne que eu considero a carne de melhor qualidade, que é a carne do boi a pasto, certo? Eu já mostrei as qualidades que nós temos aqui. Aqui nós temos alguns tipos de bovinos. Aquele bovino branco, para quem não conhece, ele é uma característica do Nelore, né? É um gado que ele tem uma partezinha em cima, né? Vocês vão ver isso também em alguns gados que estão naquele coxo, cabeça de gado, que a gente chama de cupim, que é uma característica do gado zebu, tá? O gado zebuíno. E embaixo vocês vão ver um gado mais escuro, que é um gado Angus, é um gado europeu, né? Então, bós índicos, que a gente chama, que é o gado zebuíno, né? E bós taurus, que é o gado europeu, tá? São tipos de raças diferentes de gado, e que tem suas características de carne também, tá? Mas os dois são criados a pasto aqui, no caso dos exemplos que eu mostrei. É essa carne que eu recomendo que vocês consumam, tá? E aí eu trouxe alguns exemplos de carne, de preparos, todas elas aí estão disponíveis. Recomendo só que o churrasco, quando você consumir, seja uma vez por semana, no máximo duas, tá? Porque quando você faz a preparação da carne, a carne em si é um alimento de altíssima qualidade nutricional, densidade nutricional, mas quando você assa ela com carvão, aquela fumaça do carvão, ela vai colocar alguns elementos na carne que não são saudáveis, certo? Então, consuma mais esporadicamente. Agora, a carne, as pessoas falam, as carnes causam câncer. Não, mentira. As carnes processadas aumentam a possibilidade. Câncer é uma doença complexa, tá, gente? Então, não é assim, comer carne vai ficar com câncer. Tá? Então, vamos parar, quebrar alguns mitos, mas é recomendado que você não coma todo dia, por exemplo, churrasco, tá certo? E outros tipos de carne que nós chamamos de carne processadas, os embutidos, as salsichas, os presuntos, as linguiças, dependendo do tipo da linguiça, tá certo? Mas todas essas carnes podem ser consumidas aí com tranquilidade. Eu mostro forma de preparo lá, no finalzinho tem o cozidão, carne com muito legume, né? Isso lá, meus pais nortistas, minha mãe nortista, ela preparava, já é falecida, preparava esse cozidão, e eu carrego o hábito de preparar de vez em quando, tá? E aí você tem carne cozida, você tem aqui no lado esquerdo embaixo um fígado, um bife de fígado, lá em cima, logo em cima do cozidão, você tem um coração. Então coma os miúdos, coma tudo, tá? Se você puder comer mocotó, se você puder comer a carne com osso, né, que ela solta aquela quantidade da carne para mocotó colágeno, coma,
aquilo que você está acostumado a comer culturalmente, mas que seja a carne de verdade, aquela carne que você sabe a procedência, tá? E com relação a essa questão de procedência da carne, tá, gente? Tem um vídeo que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir, se ele vai aparecer aqui. Tá. Aqui é um vídeo que eu vejo de um gado a pasto. Deixa eu ver se eu localizo aqui para vocês poderem acompanhar e se ele vai aparecer. Aqui nós temos o pessoal. Pessoal cercando uma O negócio que ele pula pra frente. esse gado. Esse gado crescido, né? Vai cá! Cadê o maçã? Ele tem que fingir aí em cima, então ele é seguro. Ele é folgado, ele é safado, agora ele tá dando no olhão. É, ele pula pra frente onde tu lá sai. Se bobear, sai. Olha só, gente, eles estão no pasto, tá certo? Eles laçaram o gado, agora eles vão conter esse gado para poder abater o gado, tá certo? E aí vamos dar continuidade. Passa naquela árvore lá. Olha, tá. Deixa eu ver aqui, tá? Tem pausa. Então ele tá Esse chegando lascou foi perto, eu. tá preso, Esse lascou agora. e aí depois vamos fazer alguns comentários sobre isso, Ele tá tá? folgado, acorda. Tá querendo O que me que ele vai pegar. fazer? Ele vai Chega pegar, de cá, chega de cá. E aí, ele chama a isso parte aí. de trás do machado, que é o olho do machado, e vai anestesiar o gado. Uma pancada, ele vai cair. Pronto. O gado já caiu, e É, agora vamos ver. ele deu o último adeus aqui já, ó. A gente vai com as costas do machado, né? Dá o choque e ele já apaga na hora. Aí vem, sangra esse corpo dele, né? Agora vamos tirar o couro dele e levar a carne pra dentro de casa. Pronto. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? Esse tipo de carne, quem puder consumir, consuma. Eu consumia. É uma propriedade, então a gente fazia esse tipo de abate. É lógico que utilizava-se, outros podem ser utilizados outros mecanismos. O que que eu reajo em relação a esse vídeo especificamente, tá? Eles estão fazendo o abate do animal no pasto e eles cercaram o animal, laçaram o animal estava consumindo, né, comendo lá o pasto, lá, junto com os outros animais. Ele foi lá, laçou, peou, bateu o machado, até aí tudo bem, né? O animal caiu. Quando ele caiu, ele está desmaiado, tá, gente? E aí, a partir desse momento, você promove uma sangria para poder retirar o sangue todo do corpo do animal, para que a carne não perca a sua qualidade. Se ela ficar com o sangue dentro, ela vai perder a qualidade, tá certo? E a partir daí, o animal, por hipovolemia, vai morrer, mas ele não está sentindo dor, porque ele está desmaiado. É como se você tivesse apagado alguém, né? Assim, através de um anestésico, e você fez uma cirurgia, ou a pessoa teve uma hemorragia e ela não sente mais nada. Então, é, se você usa isso para consumo próprio, dentro da sua propriedade, você é autorizado. Isso não é para ser feito, tá? Para vender para outras pessoas, não, tá, gente? Isso é para consumo próprio, tá certo? Da sua própria propriedade rural, onde você vai guardar esse alimento, tá? Por que que eu digo que esse alimento é o mais próximo do natural? Porque não tem como o animal foi recém-abatido e você vai consumir. É lógico que você vai deixar essa carne durante um período maturando, vamos dizer assim, para que você possa consumi-la, né? Porque o animal, como qualquer carne, ele vai ter um período que a carne vai ficar dura e depois ela vai amolecer novamente. E aí ela está pronta para consumo, tá? Então, qual recomendação e quais reacts eu faria desse tipo de recomendação para quem tem uma propriedade e vai fazer isso na própria propriedade? Siga o fluxo do que a gente faz normalmente nos abatedouros frigoríficos. O animal ele é transportado, então no caso ali, dentro da propriedade, não abateria no pasto, eu levaria esse animal para um curral específico da propriedade. Nesse curral, entre 12 a 24 horas, eu deixaria ele em jejum, consumindo só água. Por quê? Porque ele vai esvaziar o sistema digestivo dele e ele também vai estar mais calmo, vai acalmar. Quando a gente vai abater um animal, o animal ele não pode estar estressado, porque quando estressa, ele libera hormônios que o vaso contrai e a sangria não funciona tão bem, tá? E a carne fica com uma coloração meio esbranquiçada. Ela não fica com aquela coloração de qualidade ali, né? Então, o ideal é que você evite que o animal fique estressado no momento do abate. E no momento do abate, que seja o mais rápido possível, tá certo? Então, de forma que você possa trazer o animal e abatê-lo sem ele perceber. No abatedouro é utilizado normalmente o dardo cativo, que é
o animal ele vai e entra por uma baiazinha pequena, a pessoa que vai abater, ele chega próximo da testa do animal e ele dispara uma pistola pneumática que ela tem um dardo que ela penetra até o cérebro e retorna rapidamente. Isso o animal cai, pronto, ele está abatido, né? O coração ainda está batendo, mas ele já não sente dor. Tá? É esse o objetivo. Esse é o abate que nós devemos fazer e a forma de trato de bem-estar animal, tá? E aí, a partir daí, você vai descarnar o animal, tá? E você vai retirar as peças do animal, que você vai deixar durante um período que, se você tiver preferencialmente num lugar fresco, normalmente se faz isso, né? Durante 6 a 8 horas, e aí, tirar dos quartos, né, do animal, se coloca pendurado, um lugar preferencialmente fechado, sem contato com mosca, etc. E quando você abater também, no lugar que você abater, é comum você abater colocando uma lona, né, o animal, tem uma forma de retirar a carne, né? Você rebatendo o couro. A parte interna do animal é limpa, tá, gente? É estéril. A parte interna do nosso corpo. E para retirar também essa parte do intestino todo, evitar que aquele conteúdo fecal contamine a carne, tá? É esse o objetivo. E aí pronto, você tem uma carne de qualidade, de boi a pasto, que você escolheu, que você viu criar, que você sabe, se você, no caso, como nós fazíamos, sabíamos que era um bezerro até virar garrote, a idade, a qualidade da carne. Então, essa é a melhor carne, é a carne que eu considero a carne premium, né? É carne que você conhece toda a história, que você viu o animal se desenvolver, está vacinado. Como veterinário, eu fazia todo o acompanhamento, né, para poder chegar até esse ponto do abate, até a carne chegar ao nosso prato, certo? E aí vocês veem, um animal desse, ele vai te dar carne, dependendo do tamanho da sua família, quase o ano todo, tá certo? Se você fizer os cortes, congelar essa carne posteriormente, embalar e congelar, você vai ter carne quase o ano todo. E aí você tem como aproveitar também o próprio osso, né, para poder fazer caldos, né, tirar esse. Hoje tem sopa de osso, né, que o pessoal costuma consumir, não do osso, da fila do osso que teve nesses tempos atrás, mas como alimento mesmo, né? Ele tem uma quantidade de colágeno, né, que você pode utilizar, mocotó, tudo isso você pode aproveitar. A língua bem preparada é uma delícia, já preparei várias vezes. Coração, fígado, né? Todos esses órgãos você pode consumir, além da carne em si. E vários tipos de corte que você pode utilizar de forma diferente. Essa é a melhor carne. Nós brasileiros temos o privilégio de termos grande parte do rebanho nosso bovino criado a pasto. Então, é uma carne de altíssima qualidade. Nutricional, em termos de gorduras, porque o tipo de gordura que você é depositada quando você tem um animal a pasto é diferente do animal criado com grãos, como nos Estados Unidos, claro. Eles têm, por exemplo, aproximadamente a metade, quase um terço do número de animais que nós temos, tá certo? Então, para aqueles que viram, comentem se você já viu, né, como acontece nesse caso, né, em fazendas, a pessoa que já tem gado, tem fazenda, que vai abater, se já viu esse tipo de abate. Na nossa propriedade, costumava chamar o açougueiro da cidade para poder fazer os cortes, né, porque ele já tem habilidade para tratar o animal. E se você já tinha visto isso, tá certo? E esse é o alimento mais próximo daquilo que você tem de comida de verdade. É lógico que quando você manda ele para uma batedora frigorífica, o mesmo processo vai ser feito, tá certo? E normalmente ele é transportado até lá, né? Com outros bois, né? Normalmente se fecha um caminhão, e esse gado vai chegar ao abatedouro e ele vai ter também um veterinário, ou 2 ou 3 veterinários. Ele vai ficar num curral. Nesse curral, ele vai ficar 12 a 24 horas em jejum de comida, consumindo só água. Ele vai ser inspecionado. Outra coisa importante: o animal que você escolheu, você vai inspecionar. Ver se ele não tem feridas, se ele não tem algum tipo de machucado. Quando você for fazer a separação das partes dos animais, ver se não tem nenhum tipo de tumor, algum tipo de alteração na carne, né? E aí descarte a carne que não tiver de qualidade, tá certo? Então é necessário que você tenha essa inspeção. E isso é feito na batedora. Hoje, quase 90% da nossa carne é inspecionada. 90, 91%. Tá certo? Então, nós não temos por que não consumirmos carne no Brasil. Ah, mas a carne não é sustentável. A gente vai falar isso depois, tá? Em termos de saudabilidade, não temos por que não inserirmos a carne como um prato fundamental na nossa alimentação, tá? Onde há principalmente a disponibilidade de carne, e hoje cada vez mais está ocorrendo. E temos que incentivar essa cadeia de produção para que os custos de produção possam diminuir em escala, de forma que você tenha uma quantidade maior de carne disponível. É isso que nós precisamos para poder melhorar a qualidade da alimentação das pessoas
E também trabalhar a ideia de que nós podemos emagrecer com saúde e termos alimentos de qualidade na nossa mesa, tá certo? Alimentos produzidos no Brasil, tá? Não precisa vir de fora, não. Aqui, do nosso lado, muitas vezes, para quem é do Centro-Oeste, certo? Então, para quem gostou, mande seus comentários, avise, curta, comente, compartilhe, tá? Sobre o que você achou desse vídeo. Ah, não, que é um absurdo, o agronegócio, a carne. Pode descascar isso. E a gente vai abrir o debate. Os comentários que forem realmente não forem ofensivos a mim, mas forem sinceros nos questionamentos, eu vou fazer questão de respondê-los, tá? Estou suspendido durante um período, mas quero retomar toda terça-feira a live. Então, conforme as reações que tiverem, à medida que a gente for falando sobre nutrição, alimentos e as dúvidas, a gente retorna às lives para poder falar sobre isso, tá? Consuma carne bovina brasileira, que essa carne, ela traz saúde e traz soberania alimentar e sustentabilidade para a gente, tá joia? Saudações alimentaristas a todos, um forte abraço.